Olá, eu sou Camille Dornelles, esse é o Pleno News Entrevista e hoje nós estamos conversando na nossa salinha do Pleno com Sara Farias. Tudo bom, Tudo Sara? bom, Camille? Muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite, bater esse papinho gostoso com a gente Eu aqui. que agradeço. E Sara, eu queria começar falando com você sobre o seu novo clipe, single recém-lançado de Coisas Maiores. Foi um fenômeno, né? 200 mil visualizações no YouTube em 24 horas. Queria saber como que você se sente com esse tanto de repercussão. Gente, tá todo mundo assim surpreso. A gente fica muito feliz. Na verdade, o Coisas Maiores, ele já estreou 3 horinhas depois que ele estreou no YouTube. Ele já estava em alta, entre um dos mais assistidos do dia no YouTube, né? Ocupando a 9ª posição, né? E até o segundo dia mesmo, 24 horas depois, ele ainda estava em alta, no 22º lugar. Então, nós estamos assim, é muita emoção, não sei nem descrever, né? Deus está superando as nossas expectativas. E eu assisti o clipe e é muito lindo, assim, com aquelas pessoas atrás de você, fazendo uma espécie de congregação, louvando junto com você. Queria saber quem são aquelas pessoas, como que foi a escolha para elas participarem e também a dinâmica ali de fazer essa gravação com tanta gente. Então, ali é todo mundo de Maceió, eu sou alagoana e nós, assim que a Marina ouviu a música Coisas Maiores, ela já quis gravar, né? Já quis mandar para produção. Então, a gente, o que a gente podia fazer ali para ser muito rápido era fazer em Maceió, porque lá eu conheço todo mundo. Então ali ficava bom de juntar as pessoas, de arregimentar. Então a gente foi para lá e gravamos naquele galpão, né? E até o dono do galpão, que não tem religião, é agnóstico, no dia ele se arrepiava, ele chorava, ele dizia: Nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, você falou que foi como se fosse uma congregação e era culto mesmo. Teve momentos que a gente teve que parar a produção porque estava todo mundo chorando, não tinha como continuar gravando. Então, todo mundo parava, retocava a maquiagem e vamos continuar. De todos os clipes que nós fizemos, esse foi o que eu mais vi impactar as pessoas que estavam ali envolvidas, trabalhando. E no meio daquelas pessoas tem filhos espirituais, primos, ali tem sobrinho das minhas amigas, filhos das minhas amigas, tem irmão, tem uma irmã minha que está ali no meio da multidão também, e tem algumas pessoas que fazem parte, assim, dos intercessores lá de Maceió mesmo, né? Fãs, né? Que a gente falou, gente, quem quiser participar, a gente tem uma quantidade de pessoas X, e o pessoal foi, se inscreveu, e foi muito bom. Então vocês escolheram, assim, pessoas que estavam disponíveis, que se inscreveram e fecharam as vagas. Não teve uma seleção dedo a dedo ali, não. Não, não teve seleção. A gente sabia a quantidade máxima de pessoas que o diretor queria. Então a gente falou, gente, quem quiser, entre em contato, né? Foi o meu produtor que chamou e também a gente fez um anúncio, um pequeno anúncio, faltando 2 dias na rádio. E teve gente que queria participar e não pôde participar, né? Porque tinha um limite de pessoas. E também conhecidos, né? Filhos de amigas, como eu já falei, filhos espirituais, que a minha vida inteira eu passei ali. E lá em Maceió eu já fui professora de escola dominical, trabalhei com jovens durante quase 12 anos. Aí vocês vão fazer as contas, vão começar a descobrir Não, a minha ninguém faz idade. conta, ninguém aqui faz conta. Mas é isso aí, Camille. E você falou do dono do galpão, né, que é agnóstico. Como que foi essa aproximação com ele e com o local? Então, coincidiu que no dia da nossa gravação era um feriado e não tinha nenhum funcionário. Então ele mesmo estava lá, porque era um feriado em Maceió, o dia que nós gravamos. Então ele mesmo estava lá, né, recebendo, conversando com a gente, e eu achei muito interessante. Inclusive ele nem é brasileiro, né? Ele eu acho que ele é italiano, salvo engano, e ele ficava lá tentando arrumar palavras para descrever o que ele estava sentindo, que ele nunca tinha visto aquilo, nunca tinha se visto daquela forma. Então ali eu tive uma ideia, mais ou menos, do possível impacto que a música teria na vida das Ele pessoas. sabia que era a gravação de um clipe de música Sim, gospel. ele sabia, sabia.
E ele se Mas interessou pra ir lá. ele, tentando falar com a linguagem dele, ele dizia assim, que energia, o que é isso que eu tô sentindo? E ficava tentando arrumar palavras, enchia os olhos de lágrima, ficava tocando assim no braço, se arrepiando. Foi bem interessante. Eu vi uns vídeos que você publicou na sua rede social que você mostra algumas dessas imagens de bastidores. Tem uma que vocês estão gravando de madrugada e é num intervalo desse que você falou, Sim. que tá todo mundo chorando e se abraçando e louvando. Eu queria entender o que acontece com esse pessoal que tá trabalhando, né? Sabe que tem um horário pra gravar e tal, tem que tomar cuidado com o som, com o áudio, mas que consegue se deixar levar pela emoção da música. Naquele momento exato que a gente começou a filmar, a gente tinha acabado de gravar. E a gente estava vendo se precisava fazer alguma coisa. Uhum. Nisso, enquanto a gente estava ali ouvindo, a gente começou, uma amiga me abraçou e começou a orar por mim. Nisso que ela me abraçou, ela colocava a mão no meu ventre e ela falava algumas palavras proféticas sobre que Deus estava me levantando como mãe espiritual de muitos jovens. E na hora que ela começou a falar aquilo, todo mundo começou a ser contagiado, porque ninguém esperava. Foi assim que começou aquele movimento. Nossa. Ela me abraçou e ela chorava muito. Ela é mãe de 2 adolescentes, né? É a Mary. Vou até mandar um beijo aí pra Mary. Né? Ela é mãe de 2 adolescentes. E a filha dela, inclusive, me abraçou e disse: obrigada, Sara, por se deixar ser usada para Deus te dar essa música. Então, ela me abraçou, colocou a mão no meu ventre. Inclusive, tem uma hora que você vê naquele vídeo que tem 3 pessoas orando assim, né, no meu ventre. Então, ela disse que Deus estava me colocando como mãe de muitos jovens. E isso já tem acontecido. O que eu mais estou recebendo é direct de jovens. Sara, Deus está fazendo algo novo na minha vida e ora por mim. E isso é maternidade espiritual, né, gente? Nossa, incrível. Quero falar agora sobre a música Sobrevivi. É uma música muito forte também. E como você falou dessa questão de ser uma mãe espiritual de jovens, queria retomar uma história que é de uma menina, Mariane Oliveira Gomes, uma menininha de 10 anos que começou a cantar sua música e o vídeo se espalhou pelas redes sociais. Porque ela estava louvando depois de ter sido curada de uma dengue hemorrágica. Ela estava para morrer. Você lembra dessa história? Lembro, sim. E aí você também falou sobre isso. Eu queria saber como isso te toca, esse tipo de situação. É uma conexão que só Deus pode fazer porque é feito com muita verdade, né? Então, quando eu escrevi a canção Sobrevivi, eu estava com esse mesmo sentimento de luta, de sobreviver, de lutar, de não parar. Estava cheia de questionamentos e eu lembro claramente que quando eu comecei a escrever a Sobrevivi, Deus tinha falado comigo: Sara, melhor do que entender é sobreviver. Nossa. Às vezes nós perdemos muito tempo tentando entender. E tentando entender, você entra numa depressão, você entra numa síndrome do pânico, você para de guerrear, de lutar. Mas quando você foca em sobreviver, no final você entende. Então, por causa disso, eu vejo que as pessoas também sentem o mesmo impacto na vida delas. E aí, quando eu ouvi aquele testemunho, eu me emocionei. E eu pensei: nossa, como é bom você fazer algo que é verdadeiro. Porque as pessoas sentem o que é verdadeiro, né? E foi isso que aconteceu com ela. Eu dou glória a Deus por isso. Sara, como que é o seu processo de escrever as canções? No dia a dia, eu vou vivendo, eu sou muito observadora, eu observo muitas pessoas, às vezes eu faço perguntas para ver se o que elas estão sentindo é aquilo que eu também já senti, já passei. Eu converso muito. Nos eventos que eu vou, eu sempre sou assim, eu converso muito com as pessoas, eu converso em vários lugares. E tem dias que eu vou no centro, andando, eu como pastel, na feira, e ali, no momento que eu estou sentada, vem alguém e conversa. E ali eu tô vendo o que é que as pessoas estão passando. E isso coincide com o que eu passo também. E nisso eu vou escrevendo. E quando não é assim, é baseado em alguma pregação, alguma palavra, alguma reflexão bíblica que Deus me deu e eu preguei na igreja. E naquilo que eu prego, já vem ali em seguida uma música. E às vezes é pregação que eu escuto de outros pastores,
eu tô no culto, eu vejo o pastor pregar e na mesma hora Deus tá me dando ali uma canção. É tudo uma conexão, né? Sim. Vai se conectando com as outras pessoas que você conhece, não conhece. Muito legal. Bom, vamos voltar então para coisas maiores, que agora eu quero saber como que foi essa história de fazer a gravação do vídeo com o áudio tudo junto, porque isso é muito difícil. Verdade. De onde veio essa ideia? Inclusive eu fiquei super nervosa, porque a gente canta, no mês que eu gravei, eu cantei 25 vezes no mês. Nossa. E aí, o pessoal, Sara, como é que tá essa voz para gravar? E a gente tava viajando, mas nós conseguimos, né, fazer e nós captamos ali, ao vivo, com todo mundo, para ter aquele clima mesmo de ministração, ao vivo. E foi uma experiência extraordinária. Eu fiquei nervosa, né? Meio nervosa assim, porque você fica preocupada com a qualidade da voz, mas deu certo, graças a Deus. E Sara, como que foi a sua infância? Você nasceu num lar cristão, evangélico, e os seus pais eram muito envolvidos, né? Você começou a cantar desde pequena? Então, eu canto desde os 5 anos na igreja. Então, comecei a cantar em cantatas de Natal, né? Coral de Natal. Acho que naquela época ninguém nem chamava gospel, né? Que o gospel já veio, é uma junção de God com spell, né? Da música negra americana. Então, naquela época, eu acho que era tudo hino religioso, hino de Deus, hino da igreja. E a gente cantava. Com 11 anos, eu entrei num grupo infantil que existia em Maceió, da tia Elielza, e ela me convidou. Então, comecei a participar desse grupo. Nós gravamos ainda 3 discos vinil. Ai, façam as contas. Não, E aí... o vinil é onde a música fica melhor. É verdade. Assim. Então, e depois disso, foi quando eu lancei o meu primeiro álbum solo, né? Que o primeiro álbum, digamos que foi um pouco frustrante, mas eu precisava passar por aquela frustração. E depois que eu me frustrei naquele primeiro álbum, eu passei um hiato de 6 anos que eu desisti da música. 6 anos? 6 anos. Eu desisti da música, eu não queria gravar mais nada. Então, por fim, em 2007, eu lancei o álbum De Joelhos, independente. E através desse álbum De Joelhos, as portas começaram a se abrir ali mesmo no Nordeste, né, nos estados vizinhos, e foi evoluindo. Em 2014 eu lancei o CD Novidade, em 2012, aliás, o Novidade. O Novidade teve uma repercussão bem maior, né, no Nordeste também. E por fim, em 2015, nós lançamos a Deixa Eu Te Usar. Então, a Deixa Eu Te Usar já na era digital, ela entrou como um clipe no YouTube e hoje que ele já vai para quase 200 milhões, né? E quando foi que você percebeu que as músicas que você cantava na igreja e também as canções que você compunha podiam se tornar a sua carreira? Então, não foi logo, não foi imediatamente. Foi mais ou menos já no álbum Depois de Joelhos, quando as agendas começaram a começar. Eu ainda trabalho, eu sou publicitária, né? Eu fiz comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda e eu já trabalhava com isso, né? E já vendia. Eu tanto trabalhava com agência como trabalhava com produtora, né? E eu trabalhava assim quando eu não consegui mais conciliar as agendas para cantar com o meu trabalho. Então teve uma hora que eu tive que escolher. Ou eu vou ficar com publicidade, ou eu vou ter que abrir mão disso para poder viajar. Então ali eu comecei a ver que o meu futuro era ali, tá? Tanto me fazia muito feliz, como graças a Deus estava dando para me sustentar, já estava dando para pagar as contas. O que é bom, né? Graças a Deus. E a sua família te incentivou nesse processo? Então a minha mãe sempre me incentivou, meu pai não. É mesmo? Meu pai, ele fez um curso de engenharia técnica por correspondência. Nós morávamos no interior de Alagoas. Hoje meus pais moram em Maceió, mas quando eu nasci em Maceió, mas morava no interior de Alagoas. Então lá o meu pai fez um curso superior técnico por correspondência. E ele tinha os empregos certos dele. Ele saiu, trabalhou em usinas e se aposentou na Braskem, que é do Grupo Odebrecht. Então, para ele, emprego é carteira assinada. Estabilidade. Estabilidade. Então, ele sempre quis assim, ou você faz concurso,
ou você trabalha em alguma coisa de carteira assinada que seja fixo. Então, ele nunca quis que eu viesse para música. Agora, a minha mãe sempre foi mais assim, espiritual, sempre foi mais emoção. Então, a minha mãe queria ser cantora. É Então, mesmo? ela, de uma certa forma, ela se realizava em mim, né? Ela tinha esse desejo no coração. Mas quando meu pai viu que eu estava bem encaminhada, hoje ele é um dos maiores apoiadores, torcedores. Como que você conheceu o seu marido, o Davi? Ai, gente, eu conheci Davi aqui no Rio de Janeiro. Meu marido é carioca, tá? Eu vim cantar aqui numa igreja em 2009 e meu esposo estava de férias e a igreja perguntou se ele poderia ajudar no translado. Então, ele que ficou dirigindo pra gente e foi assim que a gente se conheceu. E eu falo para as pessoas, né, que eu vi ele dirigindo e eu digo, Jesus, mostra a mão esquerda naquele volante, né? E quando eu olhei, não tinha nenhuma aliança, eu falei, o caminho está livre, glória a Deus, né? E aí a gente foi se conhecendo, foi se observando e assim a gente se apaixonou. Foi amor à primeira vista? Gente, eu acho que sim, foi amor à primeira vista. É que nós temos um certo preconceito com o amor à primeira vista, né? Mas a gente se conheceu e a gente já se interessou um pelo outro. Aquela olhadinha do retrovisor Isso. ali. Nossa, vejo que além de jornalista, tu és profeta. Né? Mas foi mais ou menos isso, gente. E ele fez uma pergunta pra mim no dia que eu fui embora, né? Ele perguntou se eu tinha se ele tinha o perfil pra ser meu esposo, né? Foi bem, Nossa, direto, hein? bem objetivo. E aí hoje ele conta que ele esperava que eu fosse dizer pra orar 3 meses, né? Mas quando ele perguntou se ele tinha um perfil pra ser meu esposo, eu falei, tem. E já deixei tudo certinho, gente. Já saí daqui do Rio de Janeiro, tudo amarradinho, hein? 1 ano e 3 meses nós casamos. E hoje nós temos uma filha de 4 anos. Aliás, 5 anos, tá? É que ela acabou de completar 5 anos. E mãe sempre assim, né? Pelo amor de Deus. Dia 15, né? Que a Ana Vitória fez aniversário. Sim. E vocês estão juntos há 9 anos? 9 anos. A caminho Nossa, dos glória a 10 Deus. em Brasil. Coisa boa. E como que é a vida de vocês 3 em família? Então, hoje eu me mudei para São Paulo justamente por causa deles. Eu morava em Maceió, Alagoas, e a ponte aérea de Maceió é muito limitada, né? Então, às vezes, dependendo do lugar que eu fosse cantar, passava muitos dias fora de casa. Certo. E visando a família, eu me mudei para São Paulo. E faz 2 anos que a nossa qualidade de vida familiar melhorou muito, porque o lugar que eu mais canto hoje é São Paulo. Então, nas agendas de São Paulo, eles vão comigo. E é muito bom. Quando tá o marido, quando tá a filha, quando tá toda a família. E a gente tem uma relação assim. A gente conversa muito, os três. Os 3 falam muito, né? Tem família que tem uma pessoa que é mais caladinha, né? Às vezes o marido é mais silencioso, ou a esposa é mais silenciosa, ou o filho é mais silencioso. Na nossa família, os 3 gostam de falar. Então nós 3 conversamos muito. E por conta dessa facilidade de comunicação, eu acho que a gente não tem segredos. Somos muito transparentes, inclusive com ela. Importante. Toda agenda que eu vou fazer, eu digo a ela, a mamãe vai viajar, a mamãe vai ficar 2 dias, a mamãe vai ficar 1 dia. Amanhã a mamãe já está em casa. Ela sempre sabe quando eu vou e quantos dias eu vou ficar, né? E hoje eu não fico mais de 3 dias fora de casa, com algumas exceções. Esse mês a gente abriu uma exceção, porque a gente foi para uma convenção em Maceió e ela foi com a gente. Né? Tudo bem, né? Então, Maceió, né? E de lá, eu fui ficar uns dias em Fernando de Noronha com o marido, né, gente? Oh, coisa Então, ruim. por causa disso, a gente ficou mais tempo longe de casa, né? Mas hoje a gente tem esse... É assim que a gente vai levando a nossa vida. E ela pede um irmãozinho? Pede. Já chegou na fase de pedir. Amém, né? Se for pra ter, vamos lá. Tá bom. E Sara, você falou mais cedo que você é como uma mãe espiritual para os jovens. E aí eu queria que você comentasse, aproveitando que a gente está em setembro amarelo, campanha de prevenção contra o suicídio, que você comentasse um dos problemas que afeta os jovens hoje, que é depressão, ansiedade, que no final pode acabar acarretando suicídio. Como que você percebe essas coisas? O que você acha que causa A minha isso? observação para
para o que está acontecendo agora é que o jovem, ele está sem três coisas. É uma crise de propósito, uma crise de amor e uma crise de verdade. Eu sempre converso com pessoas que ou tentaram suicídio ou com parentes que perderam alguém que se suicidou. Nossa. E eu sempre pergunto para tentar entender o que estava acontecendo ali. E às vezes tem uns, a maioria, né, já vem de uma depressão, mas também tem uma quantidade muito significante de pessoas que não estavam em depressão e se matam. Elas não suportaram alguma coisa ou perderam o prazer pela vida, tá? Tem pessoas que apenas falaram comigo assim, o meu filho, ele não via sentido de viver, desde criança. Eu conversei com uma pessoa que atendeu uma criança de 6 anos, que ela não queria viver. Nossa, 6 aninhos. Ela não queria viver, 6 anos. Ela dizia, eu não quero viver, eu não pedi para viver. E para quem não é mãe, acha impossível uma pessoa de 6 anos falar isso. Mas eu que sou mãe, eu sei que eles têm capacidade cognitiva para concluir isso, tá? Então, quer dizer, o que é que eu acho? É uma crise de amor, propósito e verdade. E essas três coisas, quem pode dar? O pai, a mãe, a igreja e a sociedade. Então, se essa pessoa ela tem um contato superficial com o pai, com a mãe, com a sociedade ou com a igreja, ela está perdida. Porque você não vai encontrar verdade em relacionamento superficial. Uhum. Você não vai encontrar amor num relacionamento superficial. Você não vai encontrar propósito na superficialidade, tá? Porque isso são coisas profundas. E a internet, infelizmente, que é uma ferramenta tão poderosa, tão boa, mas a internet, ela tem um pouco de responsabilidade nisso. Porque nas redes sociais, que é o maior fenômeno da internet, nada é profundo. Tudo é muito superficial, porque não tem como ser profundo. Eu não tenho como me aprofundar sem tocar, sem sentir, sem passar tempo com aquela pessoa sentindo a essência dela de perto, né? Sem artifícios. Então, no meu entendimento, eu lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui na Suíça, no ano de 2015, e a Suíça, que para todo mundo é um país perfeito, e realmente a Suíça é um dos países mais estruturados, perfeitos do mundo. Mas quando eu estive na Suíça, em 15 dias que eu fiquei lá, 3 suicídios. 3 suicídios. Mas isso não sai no jornal. Não sai no jornal. As pessoas falam no dia a dia e elas dizem, existe uma política para que não divulgue os números. Porque tá? são altos? Exato, porque são altos. E aí eu falei, o que é que tem nesse país? O que é que tem em países assim? Você vai no Japão, o que é que tem? Muita superficialidade. Relacionamentos distantes, tá? E alguém diz, mas fulano tinha uma mãe maravilhosa, tinha um pai maravilhoso. Você estava dentro da casa? Você viu como era? E como que a gente pode ajudar uma pessoa assim, nessa situação? É difícil ajudar uma pessoa que ela se fechou, né? É. Uma pessoa que ela está com a decisão de suicídio na cabeça, quando ela toma a decisão mesmo, ela quer passar para todo mundo que ela está bem. Que é para ninguém interromper o plano dela. O meu irmão foi convidado por um amigo para participar de um churrasco. Isso na cidade de Arapiraca, que é a cidade que tem o maior índice de suicídio em Alagoas e um dos maiores do Brasil. O índice de suicídio em Arapiraca está maior que o índice de suicídio no Brasil. Nossa. E meu irmão foi convidado para um churrasco. E esse rapaz fez um churrasco maravilhoso, serviu para todo mundo o churrasco. E no outro dia, ele se matou. Então, essa pessoa estava decidida. Então, o que fazer quando uma pessoa ela tá... Você primeiro tem que entender os primeiros sinais. Os primeiros sinais, pesquisar, estudar, tá? E encontrar uma forma de alcançar o coração daquela pessoa. E cada pessoa tem uma chavezinha diferente do coração. Então, aí eu vou entrar no lado espiritual, que infelizmente muitas pessoas ignoram. Mas o caso de suicídio, muitas vezes, você só consegue vencer
espiritualmente. Porque você vai precisar de algo mais poderoso do que a palavra. Algo mais poderoso do que uma estratégia humana. Você vai precisar de uma interferência espiritual. Alguém que chegue ali e não é gritar, não é repreender demônio. Não é isso. É você fazer uma oração poderosa. A Bíblia diz em Tiago 5 que a oração de um justo pode em seus efeitos, tá? A Bíblia diz que a oração de um justo libertará o doente. Então, se ele desistiu da vida, ele está com uma doença de propósito. É uma doença de propósito. E você vai lá e diz, Jesus. É um trabalhinho de formiguinha, né? É um trabalhinho de que formiguinha. ir sempre... E observar. E para você que é mãe, que é pai, para você que tem filho, presta atenção no que eles falam sem abrir a boca. Nossa. Tá? Presta atenção, leia seus filhos, né? Eu vou falar de uma pessoa assim, um escritor, um dramaturgo, né? O Manuel Carlos, tá? Manuel Carlos diz o seguinte, porque as pessoas dizem, criança não vem com bula, filho não vem com bula, e ele discorda dessa expressão. Ele diz, vem sim, só que você não tem paciência de ler, né? Então, tem que ter paciência para ler bula. Exatamente. Cada criança, cada humano, ele tem sim sua bula. Mas você vai ter que observar, você vai ter que conviver, vai ter que se relacionar profundamente com aquela pessoa, não superficialmente. Então, com a minha filha, ela faz assim comigo, mamãe, eu sei que você não gosta, mas eu estou com o celular. Então, mas ela gosta de ler. Ela observa a vida. A minha filha, ela sabe por onde ela anda. Para qualquer lugar que o carro for, ela sabe para onde está indo, qual é a direção do aeroporto, a direção da escola, a direção da igreja, a direção do shopping, dos lugares da praça, do parque. Por quê? Porque eu não permito que ela fique com o celular, nem com o tablet dentro do carro. Eu quero que ela observe a vida. Então, os pais têm esse papel fundamental. Essa criança, nós temos essa responsabilidade de gerar o propósito dentro dela. Se ela nasce sem propósito, ela vai dizer, para que eu existo? Qual é a finalidade da minha vida? Então ela não quer viver, tá? Então, se a família falhar, a igreja pode ajudar. Mas se a família falhar e a igreja falhar, a sociedade pode ajudar. Se esses três falharem, e aí? Quem pode ajudar? Então, é uma ação conjunta da família, da igreja e da sociedade. Tá ótimo. Sara, ai, que pena, mas acabou a nossa entrevista. Foi uma alegria te ter aqui. Muito acabou no melhor momento. Eu tava tão empolgada, gente. Eu me empolgo, você sabia? Foi ótimo mesmo. Gente, muito obrigada por estar aqui acompanhando a nossa entrevista com a Sara Farias, nosso Pleno News Entrevista. Fique ligado também para as próximas. Um beijo e até mais.